Marquinhos no Durágio, vim direto, sou do mundo, no Durágio no caso, o planeta de verdade, e eu vou apresentar a vocês, a minha turminha esse, e o Nato Durágio, o dono do canal, e esse, e a Zunita, a menina do grupo, e esse, e o Lindante, o mais calmo do grupo, e o Modurágio, e o mais irritadinho do grupo, e esse, e a Penny, a segunda menina do grupo, e esse, e o Alan, o menino travesso do grupo, e esse, sou eu, o Alex, e esse, e o mundo na Durágio.